Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Bom, antes de qualquer coisa é preciso dizer que maio, pessoas, é o mês do iPanic. Ai, Juquiba, por quê? Porque é o mês em que o iPanic faz aniversário. Em 2015 completaremos 2 aninhos. Então quer dizer, aquelas novidades de que eu tanto falo, em maio, ou seja, muito em breve, estarão aqui. Vocês vão gostar. Aliás, já estamos aceitando presentes, viu? Bom, o filme de hoje é A Casa da Colina, mas não o original. O originalzão mesmo é bem antigo e eu até me comprometo a fazer review dele caso haja pedidos. Mas o A Casa da Colina que geral conhece e gosta é esse do fim dos anos 90 e é por isso que foi escolhida. Você já sabe que mais detalhes vêm no fim do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, partiu! Steven Price é um bem-sucedido milionário dono de uma franquia de parques de diversões, mas não significa que ele leve uma vida maravilhosa, muito pelo contrário. Ele é casado. Juquiba, entendi porque ele não é feliz. Nesse caso é bem por aí mesmo. Na verdade o problema não é ser casado, e sim com quem ele era casado. Evelyn Stockard Price era uma mulher difícil de lidar, orgulhosa, ambiciosa, egoísta e de certa forma maldosa, mas por algum motivo, em alguma época de suas vidas, eles se apaixonaram e resolveram viver juntos. À medida em que o aniversário de Evelyn se aproximava, um programa de televisão chamado Terrível, Mas Verdade, apresentado por Peter Graves, em um de seus episódios resolveu contar um pouco da história e da tragédia que aconteceu em 1931 no Instituto Psiquiátrico Vonnegut para Criminosos Insanos, no alto de uma colina em Los Angeles. Mesmo restaurado e depois de tantos anos, desde então, ninguém se atreveu a morar naquele lugar, que ficou misticamente conhecido como a Casa da Colina. Bom, o que a história dessa casa tem a ver com o aniversário de Evelyn? Ora, ambiciosa do jeito que ela não hesitou em pedir ao marido rico que alugasse o lugar e desse uma festa bem privada para ela lá. Ele até concorda, mas não entram num acordo em relação à lista de convidados. A Evelyn quer uns, mas o Steven quer outros. No fim das contas, a lista de Evelyn é picotada por seu marido, que faz uma nova lista no computador, mas essa sua lista é adulterada por alguém que teve acesso ao escritório dele. Sem saber dessa mudança, 4 pessoas completamente aleatórias e desconhecidas umas das outras foram chamadas e o dono da casa, Watson Pritchett, se incluía nos convidados e claramente foi avisado e se encarregou da recepção dessas 4 pessoas. Com certeza essas pessoas têm perguntas a fazer sobre do que tudo aquilo se tratava, por que foram convidados e etc. Mas Pritchett sabe tanto quanto eles, ou até menos. Então, os convidados entram na casa e de cara observam um lugar de certa forma assustador. E também não demora muito para Evelyn chegar no lugar e perceber que aqueles não eram seus convidados. Também não demora muito para a vidraçaria do teto ceder e apresentar Steven Price como realizador daquela festa, entre aspas, muito embora aqueles não fossem seus verdadeiros convidados. As aspas na festa se dão porque ela não seria uma festa tradicional. Steven Price aproveitou a deixa de que aquela era uma casa possivelmente mal assombrada e ofereceu $1 milhão para quem conseguisse passar a noite lá, tornando essa experiência uma espécie de reality show com várias câmeras instaladas por toda parte. Na verdade, esse era o plano, né? O problema é que o relacionamento insustentável de Steven e Evelyn rende conversas afiadas e intensas trocas de farpas. Evelyn reafirma que aqueles não eram seus convidados, e Steven retruca de que também não eram os dele, mas o caso é que um desconfia que o outro esteja mentindo. E isso é durante o filme inteiro. Steven volta ao hall da casa e se compromete a, desde já, assinar os cheques correspondentes a cada um, mas ainda não entregá-los, para que isso os motivasse a ficar na casa até o sol aparecer e, claro, desde que todos estivessem vivos. Os que desistissem deixariam seu prêmio de $1 milhão a ser dividido entre o restante que continuou, ou seja, se no amanhecer só sobrasse uma pessoa na casa, ela sairia com seus $1 milhão e mais os 4 milhões dos outros. Nessa hora conhecemos os nomes e ocupação dos convidados. Eles são Donald W. Blackburn, médico, Melissa Margaret Marr, que se diz celebridade, mas na verdade é uma aspirante a repórter, Ed Baker, um ex-jogador de beisebol, e Jennifer Jensen, vice-presidente executiva de uma editora de filmes, mas que na verdade se chamava Sarah, e era a secretária dessa Jennifer Jensen. Enfim, o nome dela é Sarah. E o Pritchett, que a gente já conhece.
Só que esse último não queria participar da brincadeira, mas como ele cedeu a casa para aquele evento, ele só queria saber da parte do dinheiro dele e ir embora dali o mais rápido possível. Mas a casa tinha um mecanismo peculiar, onde placas de ferro intransponíveis cobriam as janelas e portas para que fosse impossível a entrada e principalmente saída de qualquer algo ou alguém. Essas placas eram ativadas por uma manivela ninguém sabe onde, mas elas existem para evitar que os loucos internados ali nos anos 30 não fugissem. Bom, ele ficou muito puto por não ter conseguido sair, porque talvez ele já soubesse o que estava por vir. Na explicação do porquê daquelas placas de metal, Pritchett relembra que dos médicos do hospital psiquiátrico, cujo dono responsável era o Dr. Richard Benjamin Vonnegut, 5 médicos sádicos sobreviveram a uma rebelião dos internados revoltados com maus tratos, para ser eufêmico. Quando o pai de Pritchett assumiu a casa e resolveu tirar esse mecanismo, de algum modo, segundo Pritchett, a casa tratou de matá-lo. Esse discurso, é claro, não é bem ouvido pelo restante do grupo, que, reforçado pela astúcia de Evelyn, acredita que tudo aquilo não passa de uma historinha para assustar eles, uma vez que Steven Price é dono de um parque de diversão. Sarah e Ed se prontificam a ir até o porão tentar desativar essas placas, mesmo alertados por Pritchett a não irem, e Steven apresenta-lhes armas de fogo que eles podem usar como proteção, entre aspas, sob o pretexto de que aquilo faz parte do jogo. No porão, eles observam salas de eletrochoque, onde Vonnegut eletrocutava pacientes em grupos de 18. Quer dizer, o cara era um psicopata dos grandes. Aquele programa de TV, inclusive, classificou Vonnegut como um dos maiores serial killers da história, haja visto a quantidade de vítimas que ele fez. Nos corredores do porão, eles encontram uma sala com a câmara de saturação, onde Vonnegut tentava curar loucos através do bombardeio de imagens e sons. Perturbadores, diga-se de passagem. Bom, pessoas, a gente sabe que no porão de qualquer casa o bagulho é louco, e na casa da colina isso não é diferente. Jennifer alucina, tem visões estranhas, enfim. Eles voltam pro hall onde estão todos e a discussão acontece. Pritchett insiste em sua versão de que a casa está amaldiçoada, mas esse discurso ainda é menosprezado. Ao mesmo tempo, ele é confirmado quando lá no porão, sozinha, Melissa Marr foi lá para fuçar as coisas com sua câmera, já que está em seu instinto de repórter. Através da câmera, ela vê Vonnegut e a olho nu ela vê uma criatura horripilante e inevitavelmente vai para casa do caralho, deixando apenas sua câmera e um rastro enorme de sangue que parava no teto. As diferenças que Steven Price tinha com Evelyn são rigidamente discutidas, e agora o cara que cuidava das câmeras instaladas na casa, a pedido de Steven, também aparece morto e sem face. Quer dizer, toda aquela brincadeira, sem sombra de dúvida, estava ficando fora de controle, ainda mais depois que o grupo se separa para procurar maneiras de sair dali. A oscilação na iluminação faz o grupo se encontrar no porão e descobrir que aquilo era causado pela sala de eletrochoque que Vonnegut curtia. Evelyn estava sendo eletrocutada, e por mais que trocasse farpas com Steven, ele a amava e sentiu muito a morte dela. Agora, ele acredita que alguém dali matou sua mulher. Ele fala sobre a possibilidade de ter escondido ali um homem vestido de médico com um bigode estranho que ele viu na sala das câmeras, e Pritchett responde que esse homem era Vonnegut, mas Price reage mal. Então o grupo decide trancá-lo na câmara de saturação, com Donald Blackburn a vigiá-lo. Donald ativa a câmara e Steven lá dentro fica louco. Enquanto procuravam uma maneira de sair dali, Ed e Sarah encontram, no antigo escritório de Vonnegut, um quadro com a turma de 1931 do hospital, o ano que ele foi incendiado, composta por médicos além de seu chefe e diretor. Sarah percebe um padrão e especula ter desvendado o porquê de eles terem sido convidados aleatoriamente, entre aspas, ali na casa. Ela reparou os sobrenomes dos médicos e viu que combinavam com os de todos que foram convidados ali. Stockard, Jensen, Price, Baker, Marr, ou seja, pessoas, todos os convidados ali eram parentes dos 5 médicos que não morreram no incêndio causado pela rebelião dos internados em 1931. Ou seja, pessoas, a versão de Pritchett, ao afirmar que a casa tem poder e está amaldiçoada, parece começar a fazer sentido. Quem foi que lá atrás mudou a lista de convidados à festa de Evelyn, se não foi ela mesma nem seu marido? Poderia ter sido influência da própria casa? Pritchett diz que sim, através da eletricidade e internet. Juquiba, calma. Ok, você falou dos sobrenomes e tals, beleza. Mas e o Blackburn? Sarah, Ed e Pritchett repararam a mesma coisa, e a desconfiança agora existe e não é pouca. Na sala de eletrochoque, Donald Blackburn vai ver o corpo de Evelyn, mas por incrível que pareça ela não estava morta, e eles se revelam amantes e responsáveis por boa parte daqueles truques,
e eles se revelam amantes e responsáveis por boa parte daqueles truques, apenas para assustar e, por fim, matar o marido de Evelyn, Steven. Mas algumas coisas não estavam nos planos deles. O sumiço da repórter, a Melissa Marr, por exemplo, não podia ter acontecido, pois Melissa podia muito bem ter combinado com Steven Price para também assustar sua mulher, ou seja, fazer o mesmo que ela fez com ele. Evelyn acha que é preciso que mais alguém morra, para que o restante do grupo incrimine Steven, e aproveitando que Donald Blackburn estava ali do lado dela, ela o mata sem dó nem piedade. Eles eram amantes, é verdade, e ela matou ele como se ele fosse um inimigo dela. Enfim, o que se procede é que Ed, Sarah e Pritchett estranharam a demora de Blackburn a voltar pro Hall, e eles foram procurá-los e o encontraram. Bom, na verdade encontraram a cabeça dele separada de seu corpo na câmara de saturação onde Steven Price estava. Ou seja, como Evelyn queria, o trio agora desconfia e incrimina Steven Price por ter assassinado Blackburn, afinal, era Steven Price quem estava na câmara. Sarah ouve o choro que possivelmente era de Melissa, que está desaparecida. E prestes a encontrá-la, Steven Price aparece alucinado com as mãos cheias de sangue. Sarah, armada, desconfia dele e descarrega sua pistola no milionário, por mais que ele não tivesse culpa de nada, e o trio sai de cena. O plano macabro de Evelyn finalmente se fez realizado. Ela mesma podia muito bem ter matado seu marido, mas por que fazer isso quando se pode manipular alguém para fazê-lo por você? E por que ela queria matá-lo, vocês me perguntam? Juquib, eu não te perguntei nada. Tudo bem, mas eu vou responder mesmo assim. Bom, era óbvio que ela só queria o dinheiro dele, né? Ela mesmo vai assumindo as coisas, contando a ele como se ele estivesse vivo e ouvindo. O problema é que ele estava vivo e ouvindo. As balas com que Sarah alvejou ele foram todas parar no colete à prova de balas que ele vestia. E agora, furioso com o que acabara de ouvir de Evelyn, por mais que ele já suspeitasse daquilo, o confronto dos dois cônjuges é inevitável e bastante físico. Ao empurrar Evelyn em um cômodo, a casa se revolta e se revela sobrenaturalmente mortal e abduz a mulher, levando ela ao óbito. Pois, lembremos, Evelyn era parente de um dos 5 médicos sobreviventes. O espectro, a mancha negra que capturou Evelyn, passa a perseguir Steven, que grita por ajuda quando esbarra numa porta trancada. Do outro lado, ao abri-la, Pritchett foi levado igualmente enquanto Steven tentou desviar do ataque. No sótão da casa, com Ed, Sarah e agora Steven, esse último descobre sem querer onde o mecanismo das placas de metal era ativado, e uma das placas ali mesmo do sótão se abre parcialmente. Ed vai verificar se é seguro sair por ali, mas enquanto isso, a mancha sobrenatural que continha os espíritos de todos os médicos e pacientes que morreram ali dentro, ou os descendentes deles, a mancha encurrala Sarah e na iminência de pegá-la, Steven empurra a mulher e é ele quem vai para casa do caralho. Na correria para sair dali, pelo pequeno vão da placa de metal, Ed faz Sarah ir primeiro, mas aquela energia maligna foi capaz de cortar o cabo de sustentação e fechar a placa, deixando Sarah lá fora e Ed lá dentro. Porém, prestes a acabar com a raça do rapaz, o espírito de Pritchett, que vale lembrar, não tinha nada a ver com os médicos dali, manipula a sustentação da placa e a abre novamente para que Ed saia. Agora, os dois do lado de fora, eles recebem um envelope com todos os cheques destinados aos que vencessem o desafio de passar a noite lá, afinal, eles passaram. Isso também deve ter sido providenciado pelo espírito de Pritchett. Como eles dois saíram dali, ninguém sabe, porque era alto demais para pular, ainda que fosse em direção ao mar. De qualquer forma, o pesadelo acabou. De todas as casas que eles visitaram na vida, nenhuma delas, sem dúvida nenhuma, foi tão hostil quanto a Casa da Colina. A Casa da Colina, ou simplesmente House on Haunted Hill, é uma duologia de terror psicológico e sobrenatural, tendo essa primeira parte sido lançada em 99 e distribuída pela empresa dos irmãos Warner, por quem torço para não bloquearem este vídeo. Ao IMDb, o longa registra a mediana nota de 5,9, ou seja, nota azul, média que vai mais ou menos de encontro com a recepção da crítica especializada, que julga o filme pouco original. O filme tem na trilha sonora uma música muito foda do Marilyn Manson chamada Sweet Dreams, que vocês devem conhecer. Aos bolsos da bilheteria, o longa rendeu uma grana ótima de 40 milhões de dólares, mas a julgar e comparar pelo quanto o filme custou, 40 milhões de dólares não paga nenhum ônibus para voltar para casa. Pra mim, A Casa da Colina é um filme maior legal, como boa parte dos filmes de terror dessa época, fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Particularmente, eu sugiro o filme, principalmente se for daquele jeito ideal pra mim, né? Que é juntar os amigos, apagar tudo que é tipo de luz, desligar os celulares, pelo amor de Deus, e prestar atenção. Sendo assim,
A Casa da Colina comigo tem nota 7. Se vocês gostaram do vídeo, por favor clique em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. That was one kick-ass party. Okay, one more thing. How do we get down from here?